Olá, meninos! Bem-vindo a mais uma aula. Agora a gente vai fazer a relíquia do Eça de Queiroz. Então, a primeira parte, a gente vai falar do Eça de Queiroz. Essa obra pertence a uma terceira fase do Eça, né, que é chamado de realismo fantasista. Perceba que não é um realismo fantástico, tá? Mas é um realismo em que ele está, de certa forma, um pouco cansado de usar a literatura simplesmente para falar da realidade, né? Eu falo que as escolas literárias mostram muito isso, né? Que o ser humano se cansa em um determinado momento de ser de uma forma e acaba mudando, né? Optando por outro. É a constante mudança do ser humano. E aqui o Eça vai brincar um pouco com a fantasia, abusar um pouco da fantasia, se ouso dizer. Muito bem, então essa é uma terceira fase dele. Diferentemente, né, do começo, como o Machado teve, né, uma influência romântica, o Tero de Quental também teve, né, isso acontece, tá, que é quando há uma transição, né, de uma escola literária para outra, mas também não é aquela segunda fase crítica, ácida, né, do Eça, do Primo Basílio, por exemplo, o Crime do Padre Amaro. Ele quer mostrar uma certa hipocrisia do povo português, né? Ele vai criticar as pessoas que praticam mal a religião, né, e não seguem a religião, e não a religião em si. Né, não a religião católica em si, embora pareça, né, uma crítica enorme à Igreja Católica. Sobre a obra, a análise mesmo, eu vou fazer no final das nossas aulas, tá? Então, tem muita coisa para ser dita, né? O livro tem quase 400 páginas, acho que são aí umas 380 páginas, tem muita coisa para se falar. Vou abordar depois o nome das personagens, que tem muito a ver, né, com o caráter delas, tal. Então, muito interessante, tá? Mas vamos começar aqui pela... como começa essa narrativa? Vai, vamos começar assim, um resumo muito bem detalhado, mas a gente vai fazer o resumo. Então, praticamente, o Teodorico vai iniciar suas memórias. Então, ele vai contar que uma vez ele foi para Jerusalém e ali havia ele conheceu um cara, né, que era o Topsius, que era um arqueólogo, fez amizade com esse Topsius, e depois o Topsius, ele fala desse arqueólogo, né, que era extremamente erudito, né, o ilustre Topsius. Depois a gente percebe que ele está fazendo uma acusação, que o cara não é tão ilustre assim. E ele disse que o Topsius escreveu um livro, ele era cientista, né, e escreveu um livro e falou do Teodorico, e no livro ele conta que o Teodorico, não, o ilustre fidalgo lusitano, transportava ali restos dos seus antepassados. Então, ele falou assim, olha, eu estou aqui para contar a verdade agora, porque eu não trouxe restos dos meus antepassados dessa viagem que eu fiz, né, em que o Topsius também estava presente. Eu trouxe uma outra coisa, eu trouxe um pacote, eu trouxe um embrulho. Então, eu estou aqui para contar a verdade, tá? De certa forma, parece ali que ele faz uma crítica às pesquisas científicas. Então, ele falava que havia muito charlatanismo nessa época, e o Topsius parece que é um deles, né? Então, é engraçado como ele vai super irônico, super sutil, e é isso que vai dar certa graça também à narrativa. Então, na primeira parte do livro, ele vai falar da sua origem. Então, ele vai dizer que se chamava, né, Teodorico. Ele diz que nasceu em uma sexta-feira da Paixão, né, então antes da Páscoa, e a mãe morreu no sábado de Aleluia. O pai acabou falecendo também quando ele era criança, ele tinha aí uns 7 anos, né, quando ele perde o pai, e a partir do momento que ele fica só, ele vai ser levado para a casa da Titi, que é a dona Maria do Patrocínio, né? E ele vai ser levado e vai passar a viver com ela. Então é ela quem vai cuidar desse menino, tá? Então essa é a primeira parte. Ele chega ali na casa da tia, né? A tia vai examiná-lo inteirinho. Então ele é um pobre garoto, né? E ela chega ali, ele olha aquele carão dela, uma mulher vestida de preto, esquisita. Então ela dá uma olhadinha para ele e esse é o primeiro encontro que ele tem com ela. Numa sala forrada de papel escuro, encontramos uma senhora muito alta, muito seca, vestida de preto, com um grilhão
de ouro, né, no peito. Um lenço roxo amarrado no queixo, caía-lhe um bico lúgubre sobre a testa. E no fundo dessa sombra negrejavam 2 óculos defumados. Isso aqui também tem uma simbologia fantástica. Para trás dela, na parede, a imagem de Nossa Senhora das Dores olhava para mim com um peito trespassado de espadas. E aí, diz, né? Esta é Titi, disse o senhor Matias. O senhor Matias foi o cara que foi buscá-lo na casa dele para levar para a casa da Titi. Tá? É necessário gostar muito da Titi. É necessário dizer sempre sim à Titi. E aí, lentamente, a custo, ela baixou o carão chupado e esverdinhado. Eu senti um beijo vago, de frialdade de pedra. E logo a Titi recuou enojada. Credo, Vicência, que horror! Acho que lhe puseram azeite no cabelo. Assustado com um beicinho já a tremer, ergui os olhos para ela e murmurei, sim, Titi. Né? Então ele vai dizer sempre sim a Titi. Ele vai dizer sempre sim a Titi porque a Titi é uma senhora muito rica. Tá? Então essa Titi herdou a fortuna de um tio, que é o G. Godin. Esse G. Godin tinha 2 sobrinhas, e uma das sobrinhas era a mãe do Teodorico, né? E a outra sobrinha era a Titi. Né? Como a mãe faleceu, a fortuna do G. Godinho foi toda para a Titi. Tá? E agora ela tem que cuidar do menino. A Vicência, gente, era uma empregada, tá? Que vivia ali na casa, e vai ser a primeira paixãozinha dele. Ele vai ver os braços brancos, né, da Vicência, ele vai ficar apaixonado pelos braços da Vicência, né? Mas ela é muito querida com ele, ela é muito boazinha. E ali frequentam várias pessoas na casa, né? Então, o padre Casimiro, são todos aduladores aqui, tudo puxa-saco, né? O padre Pinheiro, que é melancólico, o padre Negrão, que vai aparecer em um terceiro momento da narrativa, tá? O doutor Margaride, que era um juiz aposentado, e o Justino, que é o tabelião dela. A Titi leva esse menino, ele vai estudar em um colégio interno aos 9 anos. Nesse colégio ele vai conhecer o Crispim. O Crispim, gente, ele fala dessa forma, ele era filho da firma Crispim e Companhia, né? Então ele fala que o cara era dono de uma firma, ele é dono da firma, então quer dizer que o cara era muito rico, né? E esse Crispim era um pouquinho afeminado, então ele dava em cima do Teodorico, então ele fala que dava uns beijos, né, umas melecadas nele de vez em quando, pegava ele no corredor, né, e dava uns beijos no Teodorico, né, mas ele se dava muito bem e prometia sempre que ia dar para eles umas canetas de ferro, né, tipo assim, prometeu uns presentinhos, né. Bom, terminados esses estudos, ele vai para Coimbra estudar direito. Quem que não vai para Coimbra, né, gente? Todo mundo vai para Coimbra, até o Brás Cubas foi para Coimbra, né? E vai estudar o direito, e lá ele vai viver primeiro uma casa de família, que ele odeia, que ele tem que ser certinho e tal. Gente, esse cara, ele é assim, ele é um misto de Teodorico, Deus, né? Teodorico, Raposão, né? Os 2 nomes dele têm aí tudo a ver com o que ele será durante toda a narrativa. Doros, né? Deus de ouro. Ter um lado que ele vai tentar seguir, que é justamente a parte cristã, que não é dele. Ele vai afirmar desde o começo, ele vai falar a origem da família dele também, né? Então, essa primeira parte que é cristã, e o Doros, né? Ouro, que é a parte que ele, na verdade, queria. Ele queria saber de ser rico e nada mais, tá? Então, ele vai tentar ser beato para mostrar para a tia, mas ele não consegue, né? Mas ele vai à missa, tudo. Então, é a parte espiritual que briga com a parte materialista dele o tempo todo. Ele fala do avô, né? Que o avô era padre, e o pai dele, o pai do Teodorico, era o afilhado carnal do avô. Ou seja, parecia assim que o avô tinha uma certa vergonha de falar que tinha um filho, né? Então ele era o afilhado, mas feito carne, né? O afilhado carnal. Então você percebe aqui que a família
é beata, mas pô, o avô dele era padre, né? E teve filhos. E depois, lógico, ele é o neto, né? Então você percebe aqui que o catolicismo não é muito forte deles, né? Mas enfim, ele vai, como eu disse, para Coimbra, né, estudar direito. Ele fica um período na casa de um senhor. Porém, ele, depois de um tempo, esse senhor morre e ele vai para uma república. E ali ele vai fazer a festa, né? Então ali ele vai mostrar realmente que ele é o Raposão, né? Que é o sobrenome dele. Então a raposa, que vocês sabem, tem a ver também, tem uma conotação de esperteza. Ele é meio pastel de vez em quando, né? Parece que ele não faz muito jus ao nome dele, porque de vez em quando ele é muito tapado, né? Mas ele está sempre tentando aí ser espertinho e tal. Então tem a ver também com o nome, né? O Raposão. É que tem hora que ele fala assim, o cara é muito imbecil, né? Então é engraçado mesmo, pelas coisas que ele faz. Bom, quando ele volta para Lisboa para passar as férias, era uma tragédia, né? Porque ele fumava, por exemplo, não podia fumar perto da tia, né? Ele tinha que estar sempre cheirando o incenso, né? Porque era o cheiro que tinha nas igrejas. Bom, ele pena um pouco, mas ele consegue ali, enfim, manter, né, a regra da casa da tia. Né? Lembrando que ela era muito, muito beata, tá? De casca. Beata de casca, que é o que a gente vai ver. A essência mesmo não tem absolutamente nada de cristão, tá? Então é somente uma casca. Ela se achava a mais beata das beatas, mas na verdade não é. Bom, aqui quando ele vai passar as férias, ele conhece o primo Xavier. Esse primo Xavier era um também que tinha herdado a herança, né, do pai, né, desse Xavier e tal. Só que ele gastou, segundo a tia, ele gastou em relaxações. Ou seja, ele gastou com mulheres. E por isso, segundo a tia, ele foi punido. Então, hoje, ele se encontra na maior penúria. E, sem querer, o Teodorico encontra o Xavier. E o Xavier diz para ele, falou, olha, pede para a tia, né, um dinheiro tal, eu moro aqui eu morava com uma espanhola, tinha criança tal, o cara estava cuspindo sangue, estava com tuberculose, né, e precisava de um dinheiro, e aí ele falou, não, pode deixar, eu prometo conversar com a tia e tal. E aí ele chega na casa da tia e fala assim, não ouso nem dizer para minha tia que eu passei na casa do cara, né, senão ela vai achar onde que você está andando, né. E o cara estava amaziado com a espanhola, para a tia era um absurdo. Gente, para a tia não deveria haver relação sexual entre homem e mulher, nada. Para ela era uma coisa horrorosa pensar em sexo, né? Então, tudo que dizia respeito a sexo, ela repudiava. Bom, e aí o Xavier vai pedir, falou, meu, faz, né, fala alguma coisa para a titia e tal, né, vê se ela me ajuda. E o Teodorico não vai falar porcaria nenhuma, né? Que estava com medo até se queimar com a tia. Passado um tempo, ele vai levar um dinheiro para o Xavier para ajudá-lo um pouquinho. E depois ele volta lá, ele fica sabendo que o Xavier está quase morrendo e o Xavier fala para ele, olha, eu escrevi uma carta e vou publicar no jornal, né? Imagina, eu, sobrinho do G. Godinho, estou morrendo de fome, né? Vamos ver se a Titi, pelo menos, fica tocada, né, pela minha situação e me ajuda. Mas, gente, ela não está nem aí para ele, né? E aí, quando ela pega o jornal para ler, ela começa a fazer uma cara e o Teodorico fica só de olho, né? Então ela diz assim, ó, que se aguente é o que sucede a quem não tem temor a Deus e se mete com bêbadas. Não tivesse comido tudo em relaxações. Essa palavra é ótima, relaxações, né? Cá para mim, homem perdido com saias, homem que anda atrás de saias, acabou. Não tem perdão de Deus, nem tem o meu. Que padeça, que também nosso Senhor Jesus Cristo padeceu. Ou seja, que o cara se ferre, meu. Ele foi atrás de saia, ele se ferre. Então, para ela, não deveria haver sexo, tá? Não deveria, de forma alguma, haver uma relação. E o Teodorico, o que ele faz, gente? Morrendo de vergonha, e de medo, na verdade, ele vai até o guarda-roupa dele, onde ele tem um casaco, tem uma fotografia de uma moça
um rolo dele lá de Coimbra, e ele vai queimar por medo da Titi achar. Porque ele fala, ela falava essas coisas e era uma indireta para mim. Eu sabia que era para mim que ela falava alto assim, né? Para eu não me envolver com mulher nenhuma. E para eu achar horroroso, né, o relacionamento entre uma mulher e um homem, como ela também achava. Tá? Então ele vai queimar tudo, a carta da moça, a fotografia da moça, para não ser pego pela tia. Tá? Então a gente dá uma pausa aqui e a gente continua no próxima aula. Até mais, meninos. Beijão.